Nós estamos em Iguape, chegamos hoje em Iguape, o segundo grande município abrangido pela APA, Peruíbe, Iguape, Cananéia. E em vez de começar mostrando para vocês meio ambiente, que tal um pouco de religiosidade e cultura? Hoje é o último dia da festa do Senhor Bom Jesus de Iguape. E tem tudo a ver com a gente porque essa história começou no litoral. Essa imagem naufragou num navio holandês lá em cima na costa brasileira, em Pernambuco, em 1647. 9 meses depois veio dar na Praia do Una, em São Paulo. Foi encontrada por alguns índios, segundo reza a história. Esses índios deixaram a face do Bom Jesus virado para um lado. No dia seguinte, estava virado para o outro lado. Eles se assustaram, chamaram os carapálidas da época, descobriram aquela belíssima imagem e resolveram trazê-la para Iguape. No caminho mudaram de ideia. Alguém inventou levar para Itanhaém. E conta ainda a lenda que cada vez que o barco que puxava a estátua virava para Itanhaém, o peso ficava tão forte que o barco não avançava. Dessa forma, o único jeito foi trazer a imagem aqui, para essa igreja, onde ela está até hoje. E o povo todo, caravanas de São Paulo inteiro, estão comemorando isso. Por isso, o Iguape está fervendo. Vamos dar uma olhadinha como é que é isso também? Vamos lá. Muita paz, muita alegria, muito amor no coração. Muita paz, muita alegria, muito amor no coração. Muita confiança, confiança, muita fé e oração. Muita confiança, força, meu irmão. Essa é a festa do Senhor do Bom Jesus de Iguape, uma peregrinação que acontece desde 1647, ano em que a imagem chegou na igreja aqui de Iguape. E essa, segundo consta, é a segunda festa em afluência de público religiosa de todo o estado de São Paulo. Só perde para a festa da Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Também pudera, né? Bom, depois da festa do Bom Jesus, chegou agora então a hora da gente conhecer a porção marítima da APA, Peruíbe, Iguape, Cananéia, aqui na região de Iguape. Nós vamos partir do Valo Grande, aliás, já eu falo mais sobre isso. Agora nós vamos embarcar na canoa do Paulo, vamos conhecer um pouquinho a região aqui do Lagamar a partir de Iguape. Vamos comigo. Bom, a gente saiu do Valo Grande e estamos percorrendo esse trecho aqui em direção à Barra de Capara. Isso aqui é chamado pelo pessoal daqui de Mar de Dentro, justamente porque ele é protegido, ele é todo cercado. O mar de fora, o mar aberto, fica para lá, já você vai conhecer. Mas eu aproveito para falar um pouquinho dessa obra que o ser humano resolveu fazer abrindo o Rio Ribeira. O canal do Valo Grande é um canal artificial que foi aberto em 1852 porque o Rio Ribeira de Iguape, o mais importante da costa de São Paulo, passava por trás. E eles então queriam abrir um canal para facilitar o escoamento da produção de Iguape. A ideia era fazer um canal estreito, apenas para diminuir o trajeto que os navios tinham que fazer. E foi o grande desastre que aconteceu nessa região, desastre até para a cidade de Iguape. Por quê? A água do Rio Ribeira nas cheias erodem as margens, né? O canal que tinha 4 metros de largura hoje chega a ter até 300, inundou uma grande parte da cidade de Iguape e pior do que isso, né? Muito sedimento trazido pelo rio acabou assoreando toda essa parte aqui. E um porto importante que foi Iguape, que chegava a receber navios até de médio porte, acabou completamente. Hoje você aqui às vezes tem menos de 2 metros de profundidade. Pior que isso é a quantidade de água doce que o Rio Ribeira de Iguape jogou nessa região, que é uma região de água salobra. E a riqueza dela era justamente produzida pela água salobra, uma quantidade enorme de tipos de peixes, camarões, crustáceos, caranguejos, tudo isso foi embora com o excesso de água doce que o Rio Ribeira continua despejando ininterruptamente aqui nessa região do Lagamar. Vocês puderam ver durante esse caminho nosso, muito desse manguezal já deturpado, já fraco, muitas árvores caídas, ele não tem o vigor do manguezal de Cananéia, justamente por esse processo de erosão que continua. E não só árvores caídas, muitas vezes grama
antes do mangue. Isso tudo tem tirado um pouco da riqueza animal e vegetal aqui da região da Iguape. Mar Sem Fim, hoje mostrando a APA Peruíbe, Iguape e Cananéia. Bom, a gente está aqui na Ilha Comprida para mostrar para vocês a Barra de Icapara. É através dessa barra que se atinge Iguape, ou que se atingia Iguape, porque depois da abertura do canal do Valo Grande, houve um processo de assoreamento brutal que continua acontecendo, né? O rio Ribeira de Iguape joga muito sedimento, vem tudo aqui parar nessa barra. Essa barra tem menos aqui de, mesmo na maré alta, tem menos de 2 metros de altura. Está aqui a barra, vocês veem o que quebra de onda, quebra a onda justamente porque ela é muito rasa e barco nenhum pode entrar por aí. Primeiro eu queria falar com vocês sobre quantos pescadores tem aí em Iguape cadastrados na colônia. Cadastrados na colônia nós temos uma faixa de 1.800 pescadores. E qual é basicamente que tipo de peixe eles têm hoje? Como é que eles sobrevivem? Mais é a manjuba. Manjuba. Mais. E a manjuba, você estava me contando que a manjuba apareceu aqui depois da abertura do Valo Grande, não foi isso? Foi, exatamente. Quer dizer, os outros tipos de peixe, tirando a manjuba, como tainha, robala, pescada. A água, né, se usou muita água, então o peixe não faz entrada na boca da barra. Este ano mesmo, não teve pesca que está em Iguape. A tainha no inverno costuma sair da Lagoa dos Patos, né? Exatamente. É. E como é que ela faz? Explica Ela pra vem gente. correndo no mar, correndo no mar, chega na boca da barra, se a água estiver limpa, a água estiver salgada, ela entra na boca da barra, para o rio adentro. Se ela encontrar água suja, água barrenta, ela não entra, não faz entrada, ela passa direto da barra de Iguape, da barra de Icapara, segue direto. Ah, então você acha que é isso que está acontecendo? Pelo assoreamento, tudo Com certeza é isso aí. não está mais entrando aqui. O Mar Sem Fim volta já já. Bom, e depois da Barra de Icapara, eu pedi para o nosso piloteiro, então, que entrasse num rio um pouco menor para mostrar para você a consequência da mexida, da abertura do Valo Grande, da passagem do Valo Grande. Entramos aqui no Sorocabina. Aí você pode ver, então, a consequência desastrosa da abertura do Valo Grande em 1852. Desde aquela época, água doce, água doce, água doce, água doce, água doce, sem parar, matando, praticamente extirpando o manguezal e no lugar dele, capim. Quer dizer, o mangue, que é um berçário de vida marinha importantíssimo, é por isso que existe essa APA, porque todo o lagamar aqui é formado por mangue, mas essa parte de Iguape está serissimamente ameaçada em razão da abertura do Valo Grande. Vocês podem ver, não precisa, né, falar mais nada. Isso aqui antes era mangue, hoje parece um pasto boiando. As nossas ilhas, as ilhas de mangue daqui de frente a Iguape, elas estão com um processo de bioinvasão gigantesco, tanto por canarana de água doce quanto por braquiária mesmo. Tem muita bioinvasão por braquiária que sufoca a parte radicular, ela agrega sedimento, segura sedimento, acaba matando por asfixia o manguezal.
Bom, depois de muita discussão, depois de muita briga, depois de muitos pedidos da população, finalmente, em 1978, fizeram essa barragem, né, para brecar as águas do rio Ribeira e impedir que o massacre continuasse. Infelizmente durou pouco, porque em 1983, uma cheia muito forte do Ribeira de Iguape, destruiu a barragem e nunca mais ela foi fechada. Hoje permanece a discussão, uma parte da população é a favor, outra é contra, que se feche e com isso não se toma uma decisão e o resultado é que as águas do Ribeira de Iguape continuam entupindo, erodindo e danando com a biodiversidade local nessa região aqui tão importante do Lagamar de Iguape. Depois de uma grande discussão, depois de grandes embates, chegou-se a uma proposta conciliadora da instalação, da retirada da barragem de pedra e da instalação de uma ponte com comportas para que houvesse um regime de operação do Valo Grande. Qual esse regime? Um regime que você tivesse adequada à entrada de água doce no estuário, ou seja, mantivesse a qualidade do estuário. Veja, num primeiro momento foi feito a ponte, foram feitas as portas com portas. Nós fizemos uma apresentação pública aqui na Terceira Idade, nesse prédio aqui em frente, e depois de 20 dias fomos tomados de surpresa que houve um pedido de um técnico do ICMBio no sentido de que não se instalassem as comportas, mas sim que se fizesse a dragagem do antigo leito do Ribeira e o fechamento definitivo da barragem do Valo Grande. Não, isso não temos essa leitura não. Não temos essa leitura mesmo. Existe um processo todo no qual o IBAMA, o ICMBio, o IBAMA já vinha participando e o ICMBio participa também, né, é copartícipe inclusive tecnicamente, mas não temos praticamente nem esse licenciamento, você tem que licenciar isso daí. Né? Você tem um licenciamento, tem um processo de licenciamento, quem breca ou não esse processo de licenciamento é o Ministério Público e a Justiça. Eu não tenho elemento para julgar isso daí na verdade, porque isso daí eu estou te dizendo que eu tenho pouco conhecimento dessa questão de que um funcionário tenha embargado um processo desse volume, na verdade, desse tamanho, né? E com tantos interessados. E agora o que a gente percebe? Numa demanda judicial, quando que esse problema ambiental vai ser resolvido? Nós não sabemos se em 1 ano, em 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E é só dar uma voltinha aqui pelo Mar Pequeno que as pessoas vão perceber claramente, e eu acho que essas pessoas não viram isso, não vieram até aqui, vão perceber claramente que o mangue está desaparecendo, que essa água doce está matando o mangue, e eu acho que isso não interessa a absolutamente ninguém. O Mar Sem Fim volta já. Bom, você já conheceu a Ilha Comprida do lado de dentro, do lado do manguezal deturpado, detonado pela abertura da passagem do Valo Grande. E agora, então, vamos conhecer um pouquinho a Ilha Comprida do lado de fora, do lado que dá para o mar. Como o próprio nome diz, essa ilha é muito comprida. Ela chega a ter 74 quilômetros de extensão por 4 de largura. Agora, ela tem uma importância vital, é ela que favoreceu águas calmas do lado de dentro. Águas calmas promovem o mangue. Portanto, a ilha tem uma função muito importante aqui, de continuar protegendo todo o manguezal do Lagamar. E o que me preocupa aqui é que essa ilha era uma formação de restinga e não deveria ser tão adensado como é. Nós andamos passeando por aí e só o que você vê é casas, casa de segunda residência, né? Residência de veraneio. E isso pode comprometer, então, a proteção que a Ilha Comprida promove para todo o Lagamar
de Cananéia, Peruíbe e Iguape. Nós estamos na Ilha Comprida, na região de Iguape. Veja você, é uma região de dunas, né? E lá atrás tudo construído. Se foi construído, significa que as dunas foram terraplanadas. Tudo na zona costeira tem a sua importância. Por exemplo, a praia, a areia da praia é constantemente comida pela erosão natural que existe na praia. As correntes marítimas, as ondas e especialmente as ressacas que comem a areia da praia constantemente. O que faz as dunas? Elas são o repositório da areia. Quando você constrói em cima da duna, você impede que ela seja móvel, você impede esse movimento, esse equilíbrio dinâmico, e isso começa a faltar areia em toda a parte, começa um processo, acelera um processo de erosão. Então isso é duplamente importante porque essa unidade de conservação é muito importante. Esse é um dos maiores berçários de vida marinha do sul e sudeste do Brasil, a região do Lagamar. A Ilha Comprida joga um papel fundamental na proteção desse manguezal e na proteção desse ecossistema, e você vê aí coisas erradas. Construções em cima de mata de restinga, o que era proibido até muito pouco tempo atrás, e construção em cima de área de duna, que é proibido até hoje. Você vai conhecer agora os efeitos negativos da abertura da passagem do Valo Grande, a quantidade de água doce, inclusive com muito agrotóxico, metais pesados e outros poluentes, produzem no mangue. Nós estamos a 30 quilômetros de Iguape. Iguape está nessa direção, direção norte, Cananéia na direção sul, e esse aqui é o rio Subaúna. Nós vamos embarcar aqui numa lancha de um amigo nosso, o Abílio Barros, que é proprietário de uma pousada aqui nessa região, para mostrar o tanto do estrago que o Valo Grande está fazendo já a essa distância de 30 quilômetros. Vamos lá, vamos embarcar e vamos conhecer. Você estava explicando, nós estamos, em que lugar nós estamos? Nós saímos do rio Subaúma e... Nós temos o rio Subaúma à nossa direita, da parte de trás, e estamos entrando num canal em que dá acesso ao rio Cordeiro. E você disse que nós estamos mais ou menos 30 km de Iguape, não é isso? 30 km de Iguape, sensivelmente. O que está acontecendo com essa ilha atrás de você? Essa ilha está morrendo, não é? Essa do lado, outra atrás, está tudo morrendo em função da água doce que entra, não é? Essa vegetação, esse capim que cria, ele não deixa a mata regenerar. E a água doce está matando o mangue, não é? Está acabando com tudo, não tem como o mangue regenerar, porque a água, ele necessita de água salgada, né? Certo. Bom, então vamos conhecer um pouco mais? Vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos agora entrar no Rio Cordeiro, né? Vamos conhecer um pouquinho mais. Nós entramos nesse riozinho aqui, nesse bracinho, você queria mostrar pra gente uma coisa, o que era mesmo? A tonalidade da água, não é? Isto é reflexo do Valo Grande e, como se repararem, não tem mais ostra. Antigamente, qualquer destes lugares era cheio de ostra. No próprio galho da água? No próprio galho do próprio mangue, não é? Tinha muita ostra. Hoje, você não encontra mais ostra, não tem ostra. Não é? Isso é o reflexo da água doce que está vindo do valo para cá. E essa água de tom marrom também é novidade? Não, essa água de tom marrom, ela é proveniente do valo, porque aqui a água é transparente. Aqui a água é super transparente. Então, Abílio, você fez a gente desembarcar e descer aqui nesse pedacinho de mata para ver exatamente o que, hein? Para ver o que está acontecendo com as madeiras, o desmatamento que existe aqui. É um desmatamento incontrolável que ninguém está pondo o termo, nem tem fiscalização para isso. Ali a gente já vê, parece tábua já trabalhada até, não? Não, são os cortes que fazem com a motosserra e são desperdício que deixam ficar. É um desperdício que é aproveitável, né? Para além de depradarem, ainda deixam ficar muito material se estragando aqui. A extração de madeira aqui é uma coisa absurda, né? Absurda. A gente vê barcos passando carregados com madeira, né?
volta meia volta você vê as motosserras trabalhando na mata. Tem madeiras aqui, como madeira de lei, como canelas, como maçaranduvas, você já não encontra. Não encontra, tudo acabou. Agora, a fiscalização é pedida. Não temos fiscalização. Não sei se por falta de verba, por falta de meios, ou talvez por serem poucas pessoas para uma região tão grande como é a APA aqui, né? É uma região muito grande. Há 15 anos atrás, esse lugar onde eu estou agora era puro mar. Então, você vai perguntar, como é que essa areia chegou aí? Valo Grande de novo, o grande vilão disso tudo. O que acontece? Que o Rio Ribeira está aqui. Ele tinha uma força de vazão X versus a força de intrusão do mar, que está sempre jogando contra. Essas duas forças eram mais ou menos equivalentes. Depois que fizeram o Valo Grande, o que aconteceu? O mar começou a ganhar a parada, então essa areia foi se acumulando. Primeiro lá embaixo, depois foi crescendo, 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 e isto é que está fazendo com que a Barra do Icapara, que era aqui, e a Barra do Ribeira, que era mais para baixo, estão se juntando cada vez mais, graças a essa diminuição da vazão do Rio Ribeira. E o processo é tão forte que você vê atrás de mim, aquelas casas, por exemplo, estão sendo completamente comidas, porque mais uma vez a vazão do Ribeira perdeu força, o mar ganhou força, então o mar entra ali e destrói todos aqueles barrancos. Então já tem uma praia que foi totalmente comida, não existe mais, e agora o que está acontecendo é esse pedaço aqui que está sendo completamente erodido. É por isso que os pescadores da região de Iguape hoje só sobrevivem graças à manjuba. O resto tudo foi-se embora. O problema de fechar a barragem é que existem alguns pescadores que se acostumaram com a manjuba, preferem então que ele fique assim, e também os fazendeiros ao longo do rio Ribeira de Iguape não querem que feche, porque ao fechar, quando o rio enche, por causa das chuvas e tudo, ele iria subir em cima das plantações, em cima da agricultura. Então tem essa briga aí para discutir. Porém, do ponto de vista ambiental, não tem dúvida, o que tinha que fazer é fechar o Vale Grande. E essa agora é a hora triste para mim, hora de dizer até logo, eu que adoro apresentar esse programa. Convido você, domingo que vem, para assistir a 2ª Unidade de Conservação Federal do Estado de São Paulo. Até lá!